Olá, Rose, tudo bem? Como é que você está? Boa noite, boa noite. A paz, tudo bem? Só mandar aqui. Olá, mulheres, boa noite, a paz, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, todo tempo. Ele é maravilhoso. Tudo bem, Thay? Paz, sejam bem-vindas, mulheres. Deus abençoe a vida de vocês. Hoje nós temos um tema aqui maravilhoso, muito profundo, por sinal, né? Olá, Dona Cidinalva, boa noite, a paz. Sejam bem-vindas, mulheres. Deus abençoe vocês. Sejam todas bem-vindas. Boa noite. Como é que vocês estão? Todas bem? Com saudades dos nossos propósitos da madrugada? Sejam bem-vindas, mulheres. Glória a Deus. Vamos falar aqui de um tema bem profundo, né? Mexe com as nossas estruturas. Tudo bem, Edna? Paz, seja bem-vinda. Tudo bem, Marcela? Glória a Deus. E aí, estão com saudades dos nossos propósitos, da madrugada, das Déboras? Daí, mulherada, conta aí pra mim. Estão com saudades deste tempo de orar, de clamar, de buscar, de se fortalecer, não é mesmo? Glória a Deus. Glória a Deus. Logo a gente já entra em mais um propósito, se Deus quiser, né? Ele vai permitir, vai nos direcionar e vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Deus abençoe, sejam todos bem-vindos, compartilhe aí a live, hoje vai ser uma live muito forte, muito poderosa, né? Quem aí nunca passou, né, pela dor da rejeição? Quem nunca passou por uma situação em que se sentiu rejeitado, onde se sentiu excluído, que se sentiu abandonado, que não se sentiu amado? Quem aí? Conta pra mim, né? Algo muito profundo. Obrigada, Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor, né? Glória a Deus. Amém? Vamos orar então, quero já começar orando aqui, entregar essa live ao Senhor, que Ele venha nos conduzir, que o Espírito Santo venha falar no coração de cada um que vai estar agora acompanhando essa live, quem vai assistir depois também. É um tema muito, né, forte, impactante, vai mexer, né, com as nossas raízes, vai nos levar a refletir sobre as nossas atitudes, sobre os nossos comportamentos, né? O tema de hoje é sobre rejeição, sobre a dor ou o propósito, né? Então, o que tem governado a sua vida? O que tem te governado? Então, isso é muito forte e eu quero trazer essa palavra para você refletir nessa noite. Amém? Vamos orar então, para que o Senhor venha ministrar em nossos corações. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, neste momento eu apresento esta live ao Senhor, eu entrego ela a Ti, Senhor meu Deus, onde nós vamos estar ministrando e falando sobre rejeição, Pai. Em nome de Jesus, toca o nosso coração, fala conosco, leva a nossa mente cativa diante do trono da graça. Em nome de Jesus, Pai, destrói todos os argumentos que se levantam contra o conhecimento da Tua palavra, que nós venhamos ser ministrados, Senhor Deus, nesta noite, que o Senhor venha falar em nossos corações, que possamos avançar, Senhor meu Deus, para um novo tempo, para uma nova estação, que possamos, Senhor Deus, acessar as raízes mais profundas da nossa alma. Espírito Santo de Deus, fala conosco, nos direciona, Senhor meu Deus, através da Tua palavra, que não seja eu aqui, mas que seja o Teu Espírito Santo, que pessoas sejam alcançadas, que pessoas sejam ministradas, que venha a ser um romper, que venha a ser um divisor de águas sobre a vida dos Teus filhos, em nome de Jesus, Pai.
Eu repreendo agora toda e qualquer interferência da internet, toda e qualquer interferência, Senhor meu Deus, nesta live, em nome de Jesus, que todas as pessoas que forem acessar este conteúdo, que elas sejam ministradas pelo Espírito Santo de Deus e que tudo seja para tua honra e para tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Hoje, né, eu quero trazer uma palavra muito poderosa. Eu espero que você esteja com o coração aberto, com o coração sensível para ser ministrado, nessa noite. Nós estamos prestes a relembrar, um dos momentos mais marcantes da história, o cumprimento de uma profecia. Não é mesmo? Nós estamos próximos a relembrar o sacrifício de Jesus na cruz, o cumprimento desta profecia é o momento em que Jesus Cristo se entregou por amor a mim e a você. Então hoje o Espírito Santo começou a tocar no meu coração em trazer essa palavra. Eu comecei a trazer algumas reflexões, no meu Instagram e até mesmo por conta de um material que eu desenvolvi já no início de 2025, falando um pouquinho sobre a rejeição, falando sobre libertando o coração. E eu quero trazer essa palavra, aproveitando este momento, essa atmosfera espiritual que nós estamos vivendo, Então, o Senhor Jesus, ele se entregou no madeiro, ele se entregou pelos nossos pecados, pelos meus pecados e pelos seus pecados, para nos resgatar. Mas existe algo que muitas vezes passa muito despercebido. Antes da cruz, houve uma rejeição. Antes de Jesus ser levado à cruz, ele passou pela rejeição do povo. Os seus o rejeitaram. Aqueles que Jesus tinha vindo para resgatá-los, eles rejeitaram Jesus. Jesus foi rejeitado. Jesus foi desprezado. Jesus não foi reconhecido e nem foi escolhido. E é sobre isso que eu quero falar hoje com você. Eu quero levar você a refletir sobre a ferida da rejeição. Porque talvez você também esteja passando por uma dor ou você esteja carregando essa dor, a dor da rejeição. Então hoje eu quero falar com você que talvez você tenha se sentido rejeitada, talvez você tenha se sentido, tenha sido deixada de lado, não tenha sido escolhida, não tenha sido vista em algum momento da sua vida. Talvez você tenha vivido algo muito doloroso, algo muito marcante. E isso começou a afetar a sua vida, os seus relacionamentos, as suas escolhas e também a sua vida com Deus. Você às vezes ora, mas parece que você não consegue sentir nada. Você busca o Senhor, mas parece que Deus está muito distante de você. Eu vejo por conta dos atendimentos terapêuticos e por conta também do grupo de Déboras, onde tem um exército de mulheres que se posicionam para buscar ao Senhor, para se fortalecer, mas eu percebo assim que com a demanda de muitas, que me procuram no particular, eu vejo assim um cansaço, um desânimo, uma tristeza, uma fraqueza, uma dificuldade de se manter posicionada, uma dificuldade de permanecer no propósito, porque parece que existe uma força dentro da alma, uma ferida muito mais profunda que puxa para trás, que faz muitas vezes as mulheres e até homens se sentirem inferiores, se sentirem desprezados ou até mesmo achar que não são merecedores da graça de Deus. Mas isso, o que eu quero que você reflita hoje, que lá no fundo de todos esses sentimentos, de todos esses comportamentos, existe uma pergunta muito silenciosa. Será que Deus também me rejeitou? Será que você tem se perguntado ou você tem se questionado que parece que você faz de tudo para agradar todo mundo, mas parece que você não se sente completo ou completa diante das situações em que você está vivendo?
E se isso já passou dentro do seu coração, se já veio esses sentimentos, esses questionamentos, será que Deus me rejeitou? Será que eu não sou amada? Será que eu não sou suficiente? Por que eu faço tanto pelas pessoas e parece que eu sempre continuo no mesmo ciclo, parece que eu continuo no mesmo vazio? Então essa live é para você, então não saia daqui, permaneça para que você possa ouvir, para que você possa acessar, que você possa identificar o que realmente passa dentro da sua alma, dentro do seu interior, que faz você se sentir bloqueada para avançar, se faz você se sentir bloqueada para acessar o propósito e as promessas de Deus. Então, o tema de hoje está dizendo a rejeição. Ou a gente escolhe a dor, ou a gente escolhe viver o propósito. E muitas vezes nós patinamos porque nós ficamos aprisionadas na dor. Nós ficamos aprisionadas na rejeição. E como a palavra do Senhor hoje, eu quero trazer uma reflexão para você, que está lá em Isaías 53, no versículo 3. Então, se você tem a palavra do Senhor aí, abra ela. Se você não tem, eu vou estar aqui lendo e nós vamos estar meditando sobre isso e o Espírito Santo vai ministrar no seu coração. Então, a palavra do Senhor, lá em Isaías 53, 3, diz assim: foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Então, a palavra do Senhor está dizendo aqui que existia uma profecia que quando se cumprisse, né, assim como cumpriu no Novo Testamento, Jesus veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. E ele foi rejeitado pelos homens. E pode ser que você também esteja vivendo esse mesmo sentimento, você esteja passando essa mesma frustração, esses mesmos questionamentos que você talvez esteja se perguntando: Senhor, por que tanta dor? Por que tanto sofrimento? Jesus, ele foi desprezado e ele foi rejeitado. Ou seja, ele conhece a sua dor, ele sabe o que você está passando, ele sabe do que você precisa, porque Jesus, ele se fez homem, ele se fez carne, ele veio para esta terra e ele viveu como homem. E ele sabe de todas as suas dores, ele sabe dos seus sentimentos, ele sabe das suas frustrações, ele sabe da dor da rejeição, porque ele foi rejeitado. Mas existe algo que é muito importante que você venha entender hoje. Jesus, ele foi rejeitado, mas ele não viveu preso na rejeição. Ele não construiu a identidade dele baseada nessa dor. Porque ele falou para o Senhor, ele disse: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Se possível, tira de mim essa dor. Se possível, né, mas que acima de tudo seja feita a sua vontade. Então, Jesus, ele não parou por causa da dor, ele não se sabotou por causa da dor que ele estava sentindo. O espírito dele ficou abatido, o espírito dele começou a sentir a aflição. A palavra do Senhor nos confirma isso. Mas em contrapartida, lá em João 16:33, a palavra do Senhor diz assim, que Jesus afirma: no mundo vocês terão aflições, mas contudo, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus se fez carne, ele veio para este mundo e ele mostrou para mim e para você que se nós mantermos firmes nele, se nós estivermos posicionadas nele, nós também venceremos. Então aqui está um ponto que pede para você mudar o teu pensamento, mudar as suas convicções, mudar os seus questionamentos e que entender que a rejeição que você viveu não é mais aquilo, não é o maior que te prende, não é a rejeição que te prende para romper, não é a rejeição que te prende para você avançar.
mas é o foco que você dá a ela, a dor que você viveu. Quanto você tem dado ênfase, o quanto você tem dado importância para aquela dor que você vivenciou no passado. Então, a rejeição, ela é uma dor muito profunda. Ela é uma dor que eu acho que é uma das dores mais intensas que um ser humano pode experimentar e vivenciar. É a dor da rejeição. Mas a rejeição que você viveu não pode ficar te aprisionando, te impedindo de viver o propósito. Deus tem coisas lindas para você. Deus tem algo novo para mim e para você. O Senhor quer que você avance, o Senhor quer que você viva os propósitos, o Senhor quer que você viva as promessas. E eu digo com convicção, por que o Senhor tem me usado para ministrar sobre rejeição? A maioria dos meus atendimentos terapêuticos estão voltados para a rejeição. Muitas pessoas vivem aprisionadas, vivem paralisadas na dor da rejeição. E isso muitas vezes você se fecha, você se esconde e você acha que você está se protegendo, mas muito pelo contrário, enquanto você não encara essa realidade, enquanto você não acessa essa dor com profundidade e identifica quais são as áreas que estão te machucando, que estão te aprisionando, você acaba se tornando refém dela. Essa dor, ela te faz prisioneira. Mas hoje eu quero trazer essa palavra, eu quero que você venha refletir, eu quero que você venha abrir o seu coração para que você possa identificar, para você romper e viver um novo tempo, viver um novo ciclo da sua história. Então, quando você fica olhando para a dor, quando você fica paralisada no passado, você revive o tempo todo essa dor que te feriu. Quando você fica parada olhando a dor, você reforça a ideia de que você não é o suficiente. Você fica aprisionada na rejeição e é como se você não conseguisse romper, é como se você não conseguisse avançar, é como se você fizesse tudo para todo mundo para você tentar encontrar um lugar, para você se sentir aceita, para você se sentir amada, mas parece que nada é suficiente, porque quando você se move em fazer pelo outro, muitas vezes, principalmente quando nós nos anulamos para fazer o bem para o outro, nós ficamos aprisionadas nessa dor e nós nos movemos em tentar nos encaixar naquilo que é bom para o outro e esquecemos de fazer aquilo que é bom para nós. Então, quando você fica olhando para a dor, você começa a enxergar como uma pessoa rejeitada e você tem uma dificuldade de avançar, você tem dificuldade de romper, você tem dificuldade de acessar as promessas e viver os propósitos que Deus tem. Então, sem perceber, você começa a se sabotar. Você já parou para pensar que muitas vezes, por conta da rejeição que você viveu lá atrás, por conta das dores da sua infância, por falta de uma palavra de afirmação, por falta de um incentivo, de um apoio do pai, da mãe, falta dessa referência materna e paterna, você acaba duvidando da sua capacidade, você acaba duvidando do seu potencial e aí você acaba se sabotando. Aí vem a autossabotagem. Talvez você nem perceba, mas isso acaba acontecendo, porque a rejeição nos leva a ter outros tipos de comportamentos que são comportamentos autodestrutivos. E um deles é a autossabotagem. Porque você foi rejeitada, então você acaba se limitando, duvidando das suas capacidades e das condições de você realizar aquilo que você tem desejo de realizar. E principalmente de viver aquilo que o Senhor tem te direcionado a viver. Pode ser que Deus tenha te dado uma direção nova e você até pense assim: mas eu não vou, não estou preparada.
eu não sou capaz. Ah, eu acho que eu não consigo. Ah, isso é coisa da minha cabeça. Não, eu não vou conseguir. Não, acho que não vai dar certo. Porque nós ficamos aprisionadas em crenças limitantes, em palavras que foram lançadas sobre a nossa vida. E isso fica ecoando no nosso inconsciente e se torna como uma verdade. Mas essa não é a sua verdadeira identidade. Então, quando nós somos rejeitados na nossa infância, num momento da nossa vida, um dos comportamentos que nós acabamos tendo é a autossabotagem. E aí, o que acontece? Como que você pode identificar quando você está se autossabotando? Um dos comportamentos é você evita se posicionar por medo de ser rejeitado de novo. Então, se em algum momento na sua infância, por exemplo, você, até uma brincadeira, algo muito simples, né? Você brincou, fez lá, montou, fez algo que foi extraordinário, um desenho, por exemplo. E quando você vai mostrar para os seus pais aquele desenho, você, a criança, o que ela espera? Ela espera um elogio, ela espera uma palavra de afirmação, ela espera uma palavra de incentivo, de ânimo. Só que muitas vezes, muitos pais, por falta de sabedoria, ao invés de motivar o filho, ao invés de impulsionar o filho, muitas vezes na correria ou na rotina ou de estar estressado, de estar cansado, acaba não dando importância para aquela criança. E aí diz assim: sai, agora eu não posso, eu estou ocupada, você não tá vendo que eu estou ocupado? Agora eu não tenho tempo para isso, vai caçar o que fazer, eu tenho mais do que fazer. Eu não sei, pode ser que você tenha ouvido isso. E aí, quando você quer ter um posicionamento, lá no seu inconsciente, aciona um gatilho, quando você precisa fazer alguma coisa, e aí vem essa lembrança, vem essa memória, não no teu consciente, mas os seus comportamentos, eles entregam, né, aquilo que você viveu. E aí você começa a ter medo de ser rejeitado de novo. Poxa, eu tentei falar na minha infância, eu fiz algo tão legal e eu queria ser reconhecido, ou elogiado pela minha mãe, pelo meu pai. Se eles, que eram referências que eu tinha na minha vida, precisava dessa aprovação e eu não tive. Aí o que acontece? Você recua por medo, porque você não acredita nas suas capacidades, porque você duvida do teu potencial, e aí você recua. Aí você se auto-sabota. Então, outro comportamento que eu quero compartilhar com você, de autossabotagem por conta da rejeição, você não avança mesmo tendo potencial. Você não avança porque você não acredita em você. Não ouve palavras de afirmação, não ouve palavras, porque o pai, ele tem uma função na vida do filho e a mãe tem outra função. O pai, ele tem a função de lançar, o pai tem a função de dar identidade, é o pai que tem a função de dizer: não, filha, você tem potencial, vai lá, eu confio em você, você é inteligente, você é capaz, você consegue. E a mãe, ela tem aquela função de acolher, a mãe tem aquela função de ouvir, de mostrar: não, eu entendo, eu sei dos seus sentimentos, eu sei que você tá triste agora, mas fica tranquilo, vai dar tudo certo, né? Nós estamos com você, nós vamos te ajudar, não se preocupe. Então a mãe, ela tem essa função também de acolher. E quando nós deixamos de ter isso na nossa infância, nós acabamos refletindo isso na nossa vida, nas nossas escolhas, nas nossas decisões. E a autossabotagem, muitas vezes, ela vem num comportamento onde você se cala quando você deveria expressar. Quantas vezes você já se calou, né, por medo de falar o que você estava pensando? Pode ser que na sua infância ou na sua adolescência, ou não sei, na sua juventude, você tenha tentado, né, com todo entusiasmo falar alguma coisa sobre uma conquista ou sobre algo que você gostaria e você recebeu algo inverso. Cala a boca, você não sabe de nada, não se meta, isso é conversa de adulto. E naquele momento já vem um bloqueio, uma dor
de rejeição, vem aquela ferida da rejeição, e aí você cresce e não consegue se expressar e você pensa assim, do que adianta eu me expressar? Ninguém me ouve mesmo, eu não preciso falar, e aí você vai engolindo as suas emoções. Você deixa de ser quem você é, porque você foi anulado, e aí você se auto-sabota. Outro comportamento da autossabotagem, vindo da rejeição, é você se diminuir para não ser rejeitado de novo. Então você se esconde, você se camufla, você deixa de ser você porque já tem medo de ser rejeitado outra vez. Então a dor da rejeição é algo tão profundo, é uma ferida tão profunda que você às vezes não consegue romper. Você fica ali refém dessa dor. Você consegue perceber isso? Você consegue se identificar com esses sintomas, com esses comportamentos que eu estou aqui falando para você? E não é mais só sobre o que fizeram com você. É sobre o que você está fazendo com você mesma a partir disso tudo. Então, qual que é hoje a ênfase? O que eu quero trazer para você? Eu entendo a sua dor. Jesus entende a sua dor. Ele conhece porque ele foi rejeitado. Jesus foi rejeitado, ele sabe da sua dor, ele sabe o quanto é difícil, ele sabe o quanto é difícil não ser compreendido, porque ele não foi compreendido pelos homens. Mas é o que você vai fazer com a dor que você recebeu, com a rejeição. O que você vai fazer? Você vai permanecer nessa dor ou você quer decidir romper com tudo isso e viver o propósito? Então, além de tudo, né, desses comportamentos de autossabotagem, muitas pessoas desenvolvem comportamentos de perfeccionismo, muitas outras até doenças psicossomáticas. Existem vários fatores, várias situações que vêm de impacto por conta dessa ferida da rejeição. Mas existe um impacto também na nossa vida espiritual. E quem está lá no grupo de Déboras, né, no grupo da oração, eu até fiz uma enquete hoje, porque eu senti que as mulheres elas se posicionam, elas querem, elas buscam, mas ao mesmo tempo, como elas não percebem que existe uma resposta imediata daquilo que elas estão clamando, daquilo que elas estão pedindo, é como se elas retrocedessem. É como se elas desanimassem e desistissem, acreditando que Deus não está ouvindo elas. Mas isso é fruto da rejeição. E a rejeição que nós vivemos aqui na Terra, através dos homens, nós projetamos isso para o nosso relacionamento com Deus. E isso toca diretamente na nossa vida espiritual. Então a maneira, a proporção, a profundidade, a tua impulsão de buscar o Senhor, ele vai impactar muito, principalmente quando nós temos uma ferida da rejeição dentro do nosso coração. Então, quando a ferida da rejeição ela não é tratada, eu quero te mostrar o que acontece quando nós temos uma ferida da rejeição, como que isso vai impactar no nosso relacionamento com Deus. Quando você tem essa ferida, você começa a projetar essa dor que você viveu para Deus, né? A dor que você viveu com pessoas, você começa a projetar para o Senhor. Você começa a duvidar do amor de Deus. Você começa a se questionar. Ai, será que o Senhor me ama? Eu acho que Deus me esqueceu. Eu acho que o Senhor me abandonou. Eu tô orando, eu tô jejuando, eu tô buscando, eu tô clamando, mas eu não sei. Eu acho que Deus não tá me ouvindo, eu tô fazendo alguma coisa errada. Deus tá em silêncio, Deus não tá me respondendo. E aí você começa a se questionar, e aí você não vê a resposta de imediato daquilo que você está buscando, e você vive refém dessa dor da rejeição e tem dificuldade de romper. Você tem dificuldade de acessar este lugar de filha, este lugar na presença do Pai. E aí você acaba projetando para Deus a dor da rejeição, porque os homens te rejeitaram, o seu pai te rejeitou, a sua mãe te rejeitou, ela deixou de te ouvir, ela deixou de responder às vezes aquilo que você tanto precisava, você não teve um pai, quem sabe você nem teve o seu pai. Quem sabe você nem conheceu o seu pai.
E quando você se posiciona a buscar no Senhor, parece que Deus está muito distante, que Deus não responde. E isso tudo vem um reflexo da dor da rejeição. Então, quando nós temos uma ferida da rejeição, nós acabamos projetando para a nossa vida espiritual. Nós acabamos lançando para Deus esta dor que tem na nossa alma. Então, quando nós temos essa ferida da rejeição, nós começamos a nos sentir distantes de Deus, mesmo quando Ele está perto. Deus está perto de nós. Quem se distancia dele somos nós, não é Deus que sai de perto de nós. Deus está à disposição de nós o tempo todo. Só que nós nos afastamos, nós nos recolhemos, nós recuamos e muitas vezes está relacionado com a nossa ferida. Deus, ele não se relaciona com você a partir da sua ferida. Ele se relaciona com você a partir do propósito e do seu posicionamento. Nós precisamos ter um posicionamento entendendo que nós precisamos ser dependentes de Deus. Nós não precisamos ser reféns de homens, nós não precisamos ficar refém de pessoas. E eu quero que você entenda que o propósito daquilo que Deus tem para a sua vida, ele está acima da sua dor. Aí você pode até se questionar assim, mas pastora Ariela, você não entende, eu não consigo. Parece que é mais forte do que eu, parece que a dor tá me matando, parece que algo tá me aprisionando, os ciclos se repetem, eu não consigo mudar, parece que eu tento, eu oro, mas não saio do lugar, parece que não rompe, eu não consigo ver as coisas diferentes, eu não consigo acessar algo novo, eu não consigo ver as coisas de uma forma diferente. Mas Jesus, ele tem algo poderoso para nos ensinar. Você não vence a rejeição focando na sua dor. Jesus, ele sabia que ele sofreria. Jesus sabia que ele sofreria. Mas ele está te dizendo, você vence quando você decide viver o propósito apesar da dor, apesar do sofrimento. Porque a dor, ela vai te paralisar. Se você ficar focada na dor, se você ficar focada nas pessoas, se você ficar focada na rejeição, você vai ficar paralisada. Mas quando nós nos posicionamos em olhar para o propósito, isso nos move. O propósito, ele nos arranca desse lugar de estagnação. O propósito, ele nos tira deste lugar de onde nós achamos que nós não somos capazes. O propósito, ele nos tira deste lugar aonde nós acreditamos que Deus não está nos ouvindo. Ele nos tira deste lugar. Então, quando você vive focada na dor, você fica presa no passado. Mas quando você decide viver o teu propósito, algo muda dentro de você. A dor, ela deixa de ser a sua identidade. E você começa a se definir por aquilo que o Senhor tem para a sua vida, não por aquilo que a dor te definiu. Você começa a se posicionar por aquilo que você foi chamada. Então, focar no propósito não é você ignorar a sua dor. Não é dizer assim, você não sabe o que eu vivi, eu não tive o meu pai, eu não tive a minha mãe, eu fui rejeitada, eu sofri, eu passei por situações muito difíceis. Não é isso que eu estou querendo dizer. Nós sabemos que a dor da rejeição é uma dor muito profunda, é uma ferida profunda. E muitas vezes vai precisar acessar as raízes, lá onde está escondido, lá no profundo mesmo. Mas vai ser necessário para você romper, para você acessar algo novo, para você viver o propósito. Só que se você viver em função, dessas dores, vai ser difícil de você acessar algo novo. Então, o que eu quero dizer para você hoje? A dor pode dizer para você, você não é suficiente. A dor, ela pode dizer assim, você não é capaz. A dor que você sentiu pode dizer, você vai ficar neste lugar de sofrimento. Mas o propósito te responde, mesmo assim eu vou continuar. Mesmo assim eu vou acessar.
Mesmo assim eu vou romper, mesmo assim eu vou viver as promessas, eu não vou ficar estagnada, eu não vou ficar paralisada, eu quero viver algo novo, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para minha vida. Eu sei que doeu, eu sei que eu sofri, mas eu vou viver um novo tempo. O propósito, ele te diz, continua. O propósito te diz, você é capaz. O propósito diz para você, avance. O propósito diz, vá em frente. É isso que o propósito te diz. E um ponto muito profundo desse entendimento é você superar a dor para você viver. Não é você superar a dor para você ficar no mesmo lugar, mas é para você viver. Não é para você sobreviver. Deus tem coisas novas para você. Deus tem algo extraordinário. Porque algumas dores são curadas no caminho. Você vai começar a viver o propósito, você vai começar a acessar coisas novas e aquilo que te paralisava quando você menos esperar, quando você menos espera, você vai estar rompendo, você vai estar acessando coisas novas. Porque é no caminho que você vai ser curada. Porque é no caminho, quando você decide caminhar, que o Senhor vai fazer coisas novas. Hoje, eu fui no médico, eu tinha uma consulta e eu tava fazendo as contas depois, eu coloquei ali nos meus stories que faziam mais de 15 anos que os meus exames, eles eram péssimos, eram horríveis. Era diabetes, colesterol, triglicerídeos, tudo que não presta. E depois do meu posicionamento em romper com essas dores do passado, eu comecei a olhar para dentro de mim. E eu comecei a entender a importância de me posicionar. Eu tinha duas escolhas. Ou eu rompia para viver o propósito, ou eu me manteria na dor. Ou eu ficaria refém da rejeição. E eu sofri durante muitos anos da minha vida por conta da dor da rejeição. E eu entendi que só dependia de mim, não dependia de mais ninguém. Era eu que tinha que ter um posicionamento. Eu não podia mais viver num posicionamento de vitimista, de vítima e ficar naquela dor. Eu comecei a engordar, eu ganhei muito peso, tomando os remédios, insulina e etc. E várias medicações e só adoecendo, doenças psicossomáticas, porque eu parecia que eu não conseguia romper. Mas a partir do meu posicionamento eu falei assim, não, eu não vou mais viver refém dessa dor da rejeição. Eu vou avançar e eu quero viver coisas novas. O Senhor diz na palavra, Ele tem muitas promessas para mim, assim como Ele tem para você também. O Senhor tem muitas promessas para nós, mas depende do nosso posicionamento a acessar cada uma delas. E o que eu quero que você seja muito sincera, muito sincero nessa noite. Se faça esse questionamento, pergunte para você: o que tem te governado? O que tem governado a tua vida hoje? É a dor ou é o propósito? Né? Porque quando eu entendi isso, de romper com todas essas situações, eu comecei a ver uma melhora na minha vida. Eu comecei a ter qualidade de vida. Eu comecei a me conhecer, porque eu me escondi atrás da dor. Eu comecei a acessar coisas novas. E hoje, para a glória de Deus, quando eu fui no médico, todos os meus exames foram os melhores resultados até aqui. E a maior alegria do meu coração foi ter ouvido o médico falar assim: você está caminhando para não depender mais de medicação. E eu falei, meu Deus, era isso que eu queria, qualidade de vida. É isso que eu esperava. E hoje eu digo, com 44 anos, eu vivo melhor do que quando eu tinha meus 15, meus 20 anos. Hoje eu vivo o melhor tempo da minha vida. Mas por quê? Porque eu decidi sair dessa dor. Eu decidi parar de olhar para o passado. Eu decidi romper. Eu decidi me conhecer. Eu decidi curar as feridas. E o Senhor começou a me curar de dentro para fora.
E através da minha vida, glória a Deus por isso, outras pessoas estão sendo alcançadas também. Outras pessoas estão sendo curadas também. Porque você só tem condição de dar para o outro aquilo que você tem. Você não pode dar aquilo que você não tem. Então nós precisamos entender isso. E eu quero que você reflita, seja muito sincero, muito sincera com você mesma nessa noite. O que tem te governado? O que tem governado a sua vida? É a dor ou é o propósito? Qual é o teu alvo? É você seguir em frente ou permanecer nessa posição em que você está hoje? Onde você parou? Você parou no medo da rejeição? O que você tem vivido? Onde você está se sabotando para você não sentir o novo de Deus? O que tem te aprisionado? Reflita sobre isso hoje. Porque enquanto você protege a dor, você continua aprisionado a ela. Pode desenvolver sim, ansiedade é um dos sintomas da rejeição. Pode sim, a dor da rejeição pode desenvolver ansiedade. Então, romper com a rejeição não é você fingir que não doeu. Não é você não olhar para aquela dor, mas é você escolher viver a partir dela. O que eu vou fazer com essa dor? Eu vou ficar guardando ela ou eu vou ser curada dela, né? Então, existe um caminho muito prático para tudo isso. É você ter consciência. Então, eu estou me identificando, eu vivo refém dessa ferida da rejeição, né? E só que você tem que entender assim, essa dor não é minha. Isso não sou eu, não faz parte de mim. Eu não preciso viver refém disso. As crenças limitantes, as palavras que você recebeu no passado, que acabaram definindo quem você era, você tem que começar a pensar, isso é uma verdade? Ou é algo que falaram sobre mim? Isso é uma verdade? Eu vou ficar presa nessa dor ou eu vou seguir em frente? O que nós precisamos fazer para romper com tudo isso? Romper com essas crenças limitantes e entender, falar, não, eu não sou isso. Eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. E quando nós temos um posicionamento emocional, né, nós começamos a agir diferente. Tudo parece que muda. Porque muitas vezes nós, né, principalmente as mulheres, nós temos um comportamento, um hábito de sempre esperar que o outro mude, principalmente dentro da nossa casa. Eu espero que o marido mude, eu espero que o filho mude, eu espero que o meu gestor mude. Nós queremos que as pessoas mudem e muitas vezes nós queremos que as pessoas adivinhem o que nós queremos. Nós não expressamos, nós não falamos aquilo que precisa ser falado. Só que isso é algo que eu entendi. A partir do meu posicionamento, através do minha atitude, quando eu tomei uma posição em me curar e parei de jogar essa responsabilidade para o outro, para o meu esposo, para minha filha, para as pessoas à minha volta, eu mudei. E automaticamente tudo à minha volta mudou. Porque eu entendi como deveria ser o meu posicionamento. E eu falei, eu não quero mais viver refém dessa dor. Então, hoje eu quero que você reflita sobre isso. Porque Jesus, ele foi rejeitado. E ele entendeu a sua dor. Mas você não precisa permanecer nesta dor. Você não precisa ser Jesus. Pode ser que você fale assim, muito fácil falar que Jesus sentiu a dor, foi rejeitado, mas ele era Deus. Ele era Jesus, olha quem ele era. Você não precisa ser Jesus, mas você pode aprender com ele. Você pode entender o que ele viveu. E se ele disse que nós teríamos aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo e que nós venceríamos, então nós vamos vencer. Porque nele nós somos mais que vencedores. Nele, no Senhor, nós somos mais que vencedores. E ele é tudo aquilo que você precisa. Então, não precisa você deixar que a dor te domine, mas você precisa dominar essa dor. E hoje existe uma escolha diante de você. E o que você escolhe?
Você quer continuar alimentando essa dor? Você quer continuar alimentando essa dor da rejeição, da culpa, do desprezo? O que você quer fazer? Qual é o seu posicionamento? Como você vai reagir? Porque enquanto você foca nessa dor, você se move e se vê como uma pessoa rejeitada. Então, quando você começa a focar no propósito, você começa a se posicionar como escolhida, como escolhido do Senhor. Então, o que eu quero dizer para você é que em algum momento da sua vida, você vai ser rejeitada. Em algum momento da sua vida, você vai passar por essa situação. Mas o que vai definir o seu destino é a forma como você responde a essa rejeição. Ou você acolhe a dor, ou você rompe com ela. E aí? O que você está disposta a fazer? Romper com a dor? Ou você quer viver em função dela? O que você quer fazer hoje? Né? Então, eu estava comentando, né, que eu já vivi muitas rejeições, mas eu aprendi muito com elas também. E elas hoje me impulsionam a viver o propósito, porque eu entendi que eu não preciso mais viver refém delas. Eu não me preocupo antes, eu me preocupava com a opinião das pessoas. Eu me preocupava a forma como as pessoas me olhavam, porque parecia que estavam me rejeitando, que estavam me criticando. Eu olhava para as pessoas, só o olhar delas, aquilo já me trazia uma angústia, uma tristeza, uma aflição. Eu já me fechava, eu já queria me esconder, eu não gostava de me socializar, porque eu tinha medo de ser rejeitada outra vez. Mas a partir do momento que eu entendi que eu sou amada, que o Senhor me ama, que eu fui escolhida, o Senhor começou a me curar. O Senhor começou a acessar os lugares mais profundos da minha alma. E o Senhor começou a tirar todo aquele lixo, toda aquela sujeira. Então, quando você começa a entender isso, você começa a acessar coisas novas. Você começa a romper e viver o extraordinário. E infelizmente hoje muitas pessoas vivem aprisionadas na ferida da rejeição. E isso impacta em tudo, gente, em tudo. A forma como você se enxerga, a forma como você se relaciona com as pessoas, né? Como você vai construir esses relacionamentos, as decisões que você tem que tomar. Elas são impactadas. Se você vive presa nessa dor da rejeição, vai impactar nas suas escolhas, nas suas decisões. E a vida que você vai permitir viver. Então, se você rompe com a rejeição, você vai começar a acessar o propósito. Quando a rejeição ela não é tratada, quando ela não fica lá no passado, ela vai governar o seu presente. Então, comece a observar os seus comportamentos, comece a analisar, comece a se observar. O que tem te paralisado? Você tem se autossabotado? Você tem sido uma pessoa muito perfeccionista? Você tem se isolado? Tem medo de se expor? Acha que você não é capaz? Acha que você não tem potencial? Você tem vergonha em excesso? Quais são os seus comportamentos? Quais são as suas atitudes? Porque a cura, ela começa quando você decide. Aí você reflete assim, isso aqui me feriu, mas isso não me define mais, não me controla mais. Ah, essa aqui, eu sei que eu fui ferida, eu sei que eu fui machucada, mas isso aqui não vai me definir mais. Eu quero avançar. Você não deixa a dor te definir, você não deixa a dor te controlar. E talvez você esteja até se perguntando, como que eu vou romper com isso? Ariela, como que eu avanço? Como que eu saio dessa dor? Como que eu curo essa ferida? E você pode pensar assim, já tentei de tudo, já fiz terapia, já fiz isso, já fiz aquilo, né? Já fui para encontro com Deus, eu não sei o que você tenha feito. E ainda assim você tenha sentido essa dor. Ainda assim você tem vivido refém disso. E como eu falei,
Vai ter outros momentos da tua vida que você vai ser rejeitada. Só que vai depender de como você vai lidar com essa rejeição. Você vai acolher ela, vai tomar como uma verdade, você vai acolher como, né, um bichinho de estimação, vai ficar ali acolhendo a rejeição, ou você vai se posicionar e falar, não, isso não pertence a mim, isso não é meu, isso não diz a meu respeito. A minha identidade eu sei quem eu sou. Eu não vivo refém disso, eu não preciso desse posicionamento, eu não preciso dessa palavra, eu não preciso desse sentimento, eu posso romper, eu sei quem eu sou, né? Muitas vezes eu paro e penso assim, nossa, por que eu tô com esse sentimento? Por que eu estou com essa aflição? Por que eu estou com essa angústia? E aí eu começo a refletir, opa, o que estava acontecendo? O que eu estava fazendo? O que aconteceu? Por que acionou esse gatilho? Por que eu fiquei desse jeito? Aí eu lembro da situação e eu falo, opa, Ariela, tá tudo bem. Isso daí não tem nada a ver com você. Isso não diz a seu respeito. Então aí a gente começa a se analisar, começa a se observar, começa a ter um controle e um domínio sobre as nossas emoções. Então quando você começa a entender realmente qual é a raiz, o que aconteceu no teu passado, quais foram as palavras que você recebeu, quais foram os momentos que você foi rejeitada? Quais foram os momentos que você se sentiu abandonada? Porque da rejeição vem o abandono. E aí do abandono, né, várias outras feridas. O medo, a insegurança, a procrastinação, a autossabotagem e tantos outros comportamentos. Então eu quero que você venha refletir, né, e sair dessa dor. Não viver só no automático, não viver, né, em função dessa dor da rejeição. E através, o que você precisa fazer para romper com tudo isso? Né? Não é curar de um dia para o outro. Nós não curamos a dor de uma rejeição, de uma vida inteira, né, da infância, de quando você foi gerada. Às vezes você pode, teus pais geraram você e você não era bem-vinda, não era desejada, não era aquilo que os seus pais queriam. Às vezes a sua mãe teve uma gestação solos, engravidou num relacionamento de um único momento e aí naquilo já veio o sentimento, o desespero daquela mãe. O que eu vou fazer? Como que vai ser? Não sou casada, eu não sei. Pode ser que tenha passado tantas situações. Ou às vezes a sua família, a sua mãe já tinha tantos filhos. E aí veio você, e de repente tua mãe e o seu pai vieram, e agora? O que a gente vai fazer? Já tem tanta criança, tanto filho, não era pra você ter engravidado agora e tal. Nisso já gerou um sentimento de rejeição, mesmo dentro do ventre da sua mãe. Porque todas as emoções, tudo aquilo que a sua mãe sentiu durante a gestação, você também sentiu. E isso trouxe para você. Você sente a dor da rejeição. Então, sair dessa dor, ela não é automática, mas ela necessita de um posicionamento. Ela necessita de uma intencionalidade para você ser curada, para viver o propósito. E você não consegue viver isso sozinha. Porque muitas pessoas e tem alguns padrões, pensamentos. Ah, se você sente isso é porque você não tem Deus. Vai procurar mais Deus. Vai procurar você. Isso é falta de fé. Isso é falta de buscar ao Senhor. Mas não é bem assim, gente. A dor da rejeição é algo muito profundo. E nem sempre nós vamos conseguir curar essa ferida sozinhos. Nós vamos precisar de apoio. Ou um apoio terapêutico, ou um apoio espiritual, nós vamos precisar de ajuda, porque tem feridas, claro, quando você, sozinho você consegue enxergar, assim, eu consigo perceber os padrões, eu leio um livro, eu assisto uma live, como vocês estão assistindo hoje, eu identifiquei, nossa, eu sofri isso, eu passei por essa situação, e aí você vai começar a perceber alguns padrões, você começa a se questionar alguns pensamentos que você tem, né? Você começa a se questionar, né? Começa a mudar algumas atitudes. Mas tem feridas que elas vão muito mais profundas, em raízes mais profundas da nossa alma. E aí, para transformar tudo isso, nós precisamos de ajuda. E nós precisamos reconhecer, eu preciso de ajuda, sozinho eu não consigo. Porque foi isso que aconteceu comigo. Eu entendi, né? Eu identifiquei e eu falei, eu sozinha eu não vou conseguir, eu preciso de ajuda. E foi onde eu comecei a buscar ajuda, através da terapia,
ajuda espiritual, e muitas coisas foram acontecendo, né? E tem muitas crenças limitantes que nos impedem de avançar. E eu sei o que eu vivi, eu sei o que eu passei, as feridas da rejeição, aquilo que me paralisava. Eu passei por uma libertação espiritual de um espírito de rejeição. Eu passei por essa libertação espiritual, que foi algo muito mais profundo. Então eu sei do que eu estou falando. Eu falo aqui com propriedade. E aonde o Senhor começou a me curar, aonde o Senhor começou a me tratar. Então, se você às vezes está num lugar e pessoas começam a falar para você assim: ah, você tá assim porque você falta buscar mais a Deus. Vai orar mais para ver se isso daí não passa. Gente, isso é uma crença limitante, isso é muito sério. Porque a dor da rejeição é algo muito profundo. E nós precisamos de ajuda, sim. Precisamos de pessoas que nos apoiem, pessoas que nos acolham, pessoas que nos ajudem a enxergar, a acessar, a entender quais são as raízes das feridas, para que elas sejam curadas, para a gente romper. Então, existem muitos profissionais que podem estar ajudando, né? Na terapia mesmo, né? Eu faço esses atendimentos, eu ajudo muitas pessoas que me procuram a romper com essa dor da rejeição, porque eu já passei por isso e eu sei o quanto isso é sério, o quanto isso é profundo. E tem muitas pessoas que avançam, que rompem, que saem desse ciclo, né, doentio, um ciclo que aprisiona, que não leva a lugar nenhum, não leva ao propósito, somente leva para trás, somente leva para olhar para a dor. Mas é através do seu posicionamento. E assim, em janeiro de 2025, o Senhor começou a ministrar muito no meu coração. E eu digo para vocês assim, eu mudei muita coisa e eu tenho muita coisa para mudar. Todos nós temos e todos os dias nós temos que melhorar. Mas em 2025, em janeiro, o Senhor começou a ministrar muito no meu coração sobre o coração. Em tudo, eu escrevi vários cadernos nas madrugadas que o Senhor me dava, falando sobre o coração, falando do coração do ser humano. E eu entendi que Deus estava acessando o meu coração, Ele estava me curando, Ele estava me libertando, Ele estava me tratando, tirando as dores da minha alma, tirando as feridas do meu coração, para que eu hoje tivesse condições de falar do que eu estou falando para você. E hoje eu falo com propriedade, né? E tem coisas às vezes que eu identifico. Ainda eu lembro de alguma situação, falei, opa, eu lembrei de uma situação. E aí vem a cura. Porque quando você identifica, você consegue mudar. Se você não conhece, aquilo te aprisiona. Por isso que a palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade te libertará. A verdade liberta porque nós conhecemos a palavra de Deus. A palavra de Deus nos liberta. Mas quando nós conhecemos a verdade sobre nós, isso também nos traz libertação. Quando nós conhecemos as prisões que nós estamos lá, aprisionados, paralisados, as correntes que estão nos aprisionando, nós começamos a identificar e aí a gente começa a entender e fala, não, isso não faz parte de mim, isso não é meu, eu vou romper agora, eu vou sair deste lugar, eu vou avançar. E o Senhor, Ele faz, meu Deus, eu não tenho como palavras para expressar o que o Senhor já fez na minha vida. Então, quando o Senhor começou a ministrar no meu coração sobre a dor da rejeição, eu comecei a avançar. E eu comecei a escrever. E eu escrevi um e-book que fala sobre o Libertando o Coração, que fala da dor da rejeição. E eu fiz várias edições, só que eu fiquei guardando ele estava guardado comigo desde 2025, desde janeiro de 2025. E aí, nessa semana, me posicionei, eu falei assim, não, eu não posso deixar isso guardado aqui comigo, eu tenho que, né, colocar pra fora, porque foi algo que o Senhor me deu. E eu confesso que tem dores que não é só a terapia que vai te ajudar, é somente Jesus, o Espírito Santo, que vai te conduzir. Mas tem momentos que você vai precisar de um profissional, sim, vai precisar de pessoas que te ajudem. Assim como existem enfermidades, existem doenças, que nós precisamos de médicos que possam nos ajudar a acessar esses lugares, as doenças, cura. Não adianta só você identificar a doença. Você precisa de um tratamento. Você precisa de alguém, de um profissional que te ajude a romper com isso, a ressignificar. E assim acontece com a nossa alma. Nós muitas vezes vamos precisar de pessoas capacitadas que nos ajudem a mudar o pensamento, a romper com este ciclo doentio, com esse ciclo repetitivo e a avançar. Então, se você realmente se identificou com essa live, se você se identificou com tudo isso, eu me coloco à disposição também atendo, tenho ainda alguns horários
Tô com um horário um pouquinho apertado, mas eu tenho alguns horários para atendimento, né, terapêutico. Sou psicanalista. Tenho também vários cursos que estão voltados ali também. Tem o curso Libertando o Coração, que é voltado para cura da alma. E também agora o e-book, que eu lancei essa semana também. Então, se você quer acessar, você quer entender, você quer romper com essa dor da rejeição, com tudo aquilo que você viveu no passado, então é a hora. Essa é a hora de você entender que você é filho, que você é filha de Deus, que o Senhor tem coisas novas para você, em que você não precisa viver aprisionada lá na dor. Você não precisa viver refém dessa dor. Você pode avançar para viver o propósito de Deus. E o que Ele tem para minha vida e para a sua vida é extraordinário, porque os planos dele são muito maiores e melhores que os nossos. Amém? Eu espero que essa live tenha falado com você sobre a rejeição. Eu vou começar a trazer mais vezes, né? Trazer umas palavras sobre isso. E que você seja edificada, que você venha romper, que você venha viver algo novo da parte do Senhor sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar por você agora e por todas as pessoas que ainda vão assistir essa live depois, que possam realmente ser tocadas pelo Espírito Santo. E que toda dor que você tem carregado, todo o ressentimento, toda a dor da rejeição venha a ser curada em nome de Jesus. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, por esta live, agradeço a vida de todas as pessoas que estão aqui, todas aquelas que ainda vão assistir. Senhor, meu Deus, ministra no coração delas, acessa as raízes, acessa, Senhor, as feridas profundas, aquilo que tem trazido uma paralisação, Senhor Deus, espiritual, emocional, tudo aquilo que tem impedido os seus filhos de avançar, de viver o novo, com o Senhor, Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo venha ministrar em cada coração, em cada vida, arrancando, Senhor Deus, todas as raízes da rejeição, todas as dores do passado, que a partir de hoje, Pai, essas correntes sejam quebradas, as portas das prisões sejam abertas e que eles sejam livres de todos os cativeiros espirituais. É isso que eu te peço, Pai, e eu já te agradeço no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Glória a Deus, que Deus abençoe sua vida, que você seja abençoado, abençoada, em nome de Jesus. Compartilha aí essa live com outras pessoas que você realmente entende que precisa ouvir essa mensagem, e logo eu vou estar trazendo outras lives falando sobre a rejeição. Amém? Que Deus abençoe. Até a outro dia.